Entre as aneuploidias dos cromossomos sexuais, a síndrome de Jacobs, também conhecida como síndrome XYY, ainda é pouco discutida e muitas vezes cercada por estigmas. Ela é considerada relativamente rara e ocorre em aproximadamente 1 a cada 1000 recém-nascidos do sexo masculino. As suas apresentações fenotípicas costumam ser leves e muito variáveis, o que faz com que a maioria dos casos não sejam identificados na infância. Inclusive, estima-se que aproximadamente 85% dos homens com cariótipo 47XYY não sejam diagnosticados ao longo da vida. Na maioria dos casos, essa condição surge a partir de uma falha na separação dos cromossomos durante a meiose paterna, o que gera um espermatozoide com 2 cromossomos Y, que ao fecundar com o óvulo dá origem a um embrião com o cariótipo 47XYY. E foi a partir dessa alteração genética que surgiu o caso clínico que nós vamos apresentar hoje. O paciente é um menino de 8 anos que durante o acompanhamento escolar passou a apresentar hiperatividade, dificuldade de concentração e socialização. Diante desse quadro, a professora sugeriu uma avaliação neuropsicológica e o pediatra solicitou exames laboratoriais e genéticos para investigar possíveis causas endócrinas e citogenéticas associadas ao desenvolvimento e ao comportamento. O nosso trabalho busca compreender essa condição sob o ponto de vista genético e clínico. Embora a síndrome XYY não seja incapacitante, ela pode gerar insegurança e muitas dúvidas nas famílias. E é por isso que o nosso objetivo é reforçar a importância do diagnóstico pré-natal, o aconselhamento genético e também do acompanhamento multiprofissional, visando sempre o bem-estar, desenvolvimento adequado e, claro, a redução dos estigmas associados à condição da síndrome de Jacobs. Nosso principal objetivo foi analisar de forma integrada o caso clínico de um paciente com síndrome XYY, relacionando os achados genéticos e citogenéticos com as suas manifestações clínicas e comportamentais. Mais do que apenas descrever a condição, buscamos compreender como essa alteração cromossômica impacta o desenvolvimento do indivíduo e como esse conhecimento pode ser aplicado na prática biomédica. Ao longo da análise, também procuramos destacar a importância do diagnóstico no período pré-natal e o papel fundamental do aconselhamento genético na orientação das famílias. Além disso, reforçamos a necessidade de um acompanhamento multiprofissional que envolva diversas áreas da saúde, visando oferecer um acompanhamento psicológico, cognitivo e social ao paciente. Este trabalho se propõe a ampliar a compreensão sobre a síndrome XYY e contribuir para uma abordagem mais acolhedora, informada e livre de estigma. Para desenvolver este estudo, nós seguimos uma metodologia dividida em etapas. A primeira etapa constituiu uma revisão científica e a utilização de publicações relevantes sobre a síndrome XYY. Essa revisão foi importante para compreendermos melhor os aspectos genéticos, clínicos e comportamentais da síndrome. Na segunda etapa, analisamos o caso clínico fornecido. Avaliamos as características físicas, comportamentais e hormonais do paciente. E relacionamos cada achado ao que a literatura descreve sobre a condição. Com isso, garantimos que a interpretação fosse coerente e fundamentada em evidências. Assim, organizamos todas as informações de forma integrada. Relacionamos o papel do biomédico, os dados clínicos e o impacto da síndrome no desenvolvimento. A metodologia permitiu apresentar um estudo claro, objetivo e alinhado à prática biomédica. Quando a gente analisa esse caso clínico, fica bem claro que os achados apontam para a síndrome XYY logo de início. O que chama atenção é o padrão físico do paciente. Ele é bem mais alto que o esperado para a idade, está acima do percentil 97, tem a cabeça um pouco maior, os olhos mais afastados e uma leve diminuição no tônus muscular. Esses sinais isolados não dizem muito, mas quando aparecem juntos, formam exatamente o padrão clássico descrito na síndrome XYY. Além disso, o comportamento e o desenvolvimento cognitivo reforçam ainda mais esse diagnóstico. O paciente apresenta atraso na fala, dificuldade de concentração, impulsividade e um desempenho escolar abaixo da média. Isso tudo é muito coerente com o que a literatura traz, já que as crianças com XYY têm maior risco de TDAH, dificuldade de comunicação e desafios nos aprendizados. No laboratório, o cariótipo foi decisivo. Mostrou a presença do cromossomo YS em todas as metáfases analisadas, confirmando um cariótipo 47XYY homogêneo. Os exames hormonais, como LH, FSH e testosterona, estavam todos dentro do normal. Isso mostra que, ao contrário de outras síndromes, como a de Klinefelter, a função gonadal geralmente permanece preservada no XYY. A MH
apareceu levemente aumentada, mas isso costuma estar relacionado à atividade das células de Sertoli e não tem impacto clínico relevante. Quando olhamos os gráficos e tabelas, a interpretação fica ainda mais clara. Todos os hormônios estão realmente normais, então não há sinais de hipogonadismo ou problema endocrinológico. O QI do paciente foi 85, o que indica um déficit cognitivo leve. Não chega a ser deficiência intelectual, mas ajuda a explicar as dificuldades de aprendizagem, o atraso de linguagem, o comportamento mais impulsivo. Por fim, os gráficos de crescimento reforçam que ele é mais alto que o habitual, algo comum em XYY, por causa da maior expressão do gene SHOX. No geral, todos esses elementos, os achados físicos, comportamentais, cognitivos, o cariótipo e os gráficos hormonais de crescimento fecham um quadro muito consistente à síndrome XYY. Ao sintetizarmos todos estes resultados, percebemos que a síndrome XYY se manifesta de uma maneira heterogênea, com sinais físicos leves e um impacto mais evidente na esfera comportamental e cognitiva. Este padrão faz com que muitos casos passem despercebidos, contribuindo para uma elevada taxa de subdiagnósticos relatados na literatura. Em alguns estudos, ultrapassa 85%. No caso analisado, observamos um conjunto bastante representativo: crescimento acelerado, atraso na linguística, um QI elevado ou um QI reduzido, dificuldade na socialização, impulsividade e carióticos confirmatórios. Estes elementos formam um quadro clínico típico da síndrome, reforçando a importância de uma avaliação detalhada quando há uma queixa escolar. A partir desses achados, percebemos que o impacto da síndrome não é necessariamente na parte orgânica, mas principalmente nos desafios comportamentais e cognitivos que podem influenciar a adaptação escolar, o convívio social e o desenvolvimento emocional da criança. Ao compararmos os resultados obtidos no caso com os dados da literatura científica, percebemos uma concordância significativa. Estudos como o de Ross descrevem exatamente o mesmo perfil observado: estatura aumentada, atraso na linguagem, dificuldades de atenção, impulsividade e prejuízos leves no desempenho escolar. Além disso, esses trabalhos também enfatizam que os hormônios costumam permanecer dentro da normalidade, assim como ocorreu com o paciente analisado. Outro ponto discutido na literatura e confirmado pelo caso é a natureza frequentemente tardia do diagnóstico, devido ao fenótipo sutil. Muitos meninos com XYY só são identificados após dificuldades persistentes na escola ou durante investigações relacionadas ao comportamento. Isso ressalta a importância da conscientização e da avaliação multidisciplinar. Do ponto de vista das implicações clínicas, o caso reforça que a síndrome XYY não deve ser entendida como uma condição incapacitante. No entanto, exige atenção cuidadosa no desenvolvimento cognitivo, comportamental e emocional. Intervenções precoces, especialmente em linguagem, atenção e suporte psicopedagógico, podem reduzir significativamente os impactos funcionais. Entre as limitações, destacamos que a expressão fenótipica pode variar amplamente entre os indivíduos, o que significa que nem todos apresentarão o mesmo padrão de sinais. Ainda assim, o papel da equipe multiprofissional é fundamental, unindo pediatria, genética, psicologia, fonoaudiologia e apoio escolar para promover o desenvolvimento integral da criança. Durante o desenvolvimento do trabalho, nós conseguimos compreender de forma mais clara a síndrome XYY. Observamos que, mesmo sem causar alterações físicas marcantes, ele pode influenciar no comportamento, na aprendizagem e em alguns aspectos de desenvolvimento cognitivo. Isso reforça como o diagnóstico precoce e o acompanhamento multiprofissional são fundamentais para garantir um desenvolvimento mais adequado e uma melhor qualidade de vida para estes pacientes. Também identificamos a importância do biomédico neste processo. Além de realizar os exames, ele interpreta os resultados, orienta a equipe de saúde e esclarece dúvidas às famílias de maneira mais acessível. Este papel aproxima o conhecimento científico das necessidades reais do paciente e contribui para um cuidado mais completo e acolhedor. De forma geral, concluímos que o valor do trabalho está justamente em integrar genética, prática clínica e atuação profissional, oferecendo uma visão ampla e organizada sobre a síndrome XYY. Como contribuição, nosso estudo integra informações genéticas, clínicas e laboratoriais sobre a síndrome XYY. Essa abordagem ajuda a entender a condição de forma mais ampla e a importância do diagnóstico precoce. Também destacamos a importância do biomédico na interpretação dos exames e no suporte à equipe multiprofissional. Para os próximos passos, sugerimos ampliar as pesquisas sobre os efeitos comportamentais e cognitivos da síndrome. Esses estudos podem orientar intervenções mais eficazes e favorecer um acompanhamento mais humanizado. Este trabalho também contribui ao mostrar como a biotecnologia auxilia no diagnóstico e no monitoramento de alterações cromossômicas, e reforça a importância de integrar conhecimento científico com práticas clínicas acessíveis ao paciente e à família.
Como continuidade, sugerimos investigar estratégias de apoio educacional e comportamental para indivíduos com síndrome XYY. Estes desdobramentos podem melhorar a qualidade de vida e ampliar a inclusão desses pacientes em diferentes contextos.